Eu só falei para o Sérgio, deixa eu só explicar o motivo, um pouquinho qual é o contexto, porque vocês vão ver umas fotos são diferentes, assim. Eu conversei com ele, eu falei, acho que seria muito interessante compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive de 9 anos morando na Ásia. Então, as fotos vocês vão ver são fotos do Sri Lanka, tá? Então, só para vocês não estranharem, vocês vão falar assim, gente, mas essas pessoas são um pouco diferentes. Mas é isso. Então, a gente vai comentar um pouquinho a respeito do aspecto espiritual. O Sérgio vai começar com a introdução, depois eu conto um pouquinho de algumas experiências, coisas que são interessantes, e aí ele termina. Combinado? Então, com você, Sérgio. Bom dia a todos. Esse encontro foi pensado no comecinho do ano e foi cuidado com muito coração, digamos assim, porque a educação da dimensão espiritual é algo tão negligenciado na nossa sociedade contemporânea, mas é algo tão fundamental para a felicidade dos filhos. Então a gente pensou com muito carinho, o que vamos trazer aos pais? Em geral, os pais que procuram o nosso colégio já estão muito preocupados com a educação da dimensão espiritual. Como nós podemos ajudar esses pais? Então nós vamos começar relembrando alguns elementos importantes, tá? Então, quando falamos em educar no aspecto espiritual, estamos falando da educação para a relação com Deus. Isso é muito importante. Educar para a relação com Deus. O Papa Bento XVI batia muito nessa tecla, né? O cristianismo não se trata de obedecer um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, ou não se trata da fidelidade a um conjunto de ideias, mas se trata de se relacionar, crescer em amizade com uma pessoa, Jesus Cristo. A partir da amizade com Cristo, todo o resto brota. Há que cuidar dos mandamentos? Mas que isso brote da amizade com Cristo. Há que se aproximar dos sacramentos? Sempre, mas que isso brote da amizade com Cristo. Há que conhecer a fé e ter uma vida de oração? Sim, mas isso brota da amizade com Cristo. Então esse ponto é muito importante. Educar no aspecto espiritual é educar para a relação com Deus. E nós conhecemos o Deus encarnado, Jesus Cristo. Por isso, educar no aspecto espiritual é educar para a relação e a amizade cada vez mais profunda com Cristo. E isso, de fato, compete aos pais, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o argumento para educar no aspecto espiritual. Por que o ser humano precisa de educação no aspecto espiritual? E a gente vai olhar dois argumentos. O argumento a partir de Deus e o argumento a partir do homem, né? Para os crentes, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem no Cristo, essa resposta ela é imediata. Muitas vezes a gente não sabe elaborar, mas ela é bastante imediata, né? O que é amor, pessoal? Alguém conhece alguma definição? Eu gosto muito da definição do Tomás Melendo, né? Professor de filosofia que esteve em Navarra e agora está na Universidade de Málaga. E naquele livrinho da Quadrante, né? O que significa amar? No capítulo 1, o professor Melendo vai desdobrando uma definição muito pertinente de amor, que a princípio parece muito simples, mas que é muito profunda. Amar é querer o bem do outro. Aqui a gente não vai ter tempo para desdobrar a definição, como o professor Melendo faz nesse livrinho, mas eu queria chamar a atenção para a palavra do meio, né? Primeiro, amar é querer, é um ato da vontade, né? Do outro, ou seja, amor é doação, é sair de si em direção ao outro, né? Pessoa que vai em direção à pessoa para se relacionar pessoalmente. E a palavra do meio é o bem, tá? Bom, para nós que cremos, qual que é o maior bem da vida de uma pessoa? O céu, né? Melendo coloca Deus. Qual que é o maior bem da vida de uma pessoa? Deus. Ou seja, se nós queremos o bem dos nossos filhos e nós sabemos que o maior bem de uma pessoa é Deus, nós vamos cuidar disso daqui. Educar no aspecto espiritual, para que ele não seja uma pessoa sem Deus, ele não seja uma pessoa sem esse sumo bem.
E aí, claro, surge a oportunidade de reflexão dos pais. Eu estou certo de que Deus é o maior bem do meu filho? É uma reflexão muito importante, porque ela define as prioridades do projeto educativo. Quanto que a gente vai colocar de empenho na educação da dimensão espiritual, né, versus o empenho para outras coisas. Porque hoje nós vemos as famílias educando muito os filhos, né, para conseguirem bens. Então, eu educo meu filho para ser muito bom em tudo, para fazer uma excelente universidade, crescer na carreira, conseguir o primeiro milhão antes dos 30 anos, e ele vai ser um filho capaz de ter muitos bens. Mas será que eu preparei ele para ter o sumo bem? Claro que essa palavra ter é um pouquinho inadequada, né? Mas a gente pode falar conquistar o sumo bem. Eu preparei o meu filho para se relacionar com Deus? Então a primeira reflexão que a gente propõe aos pais é essa. Eu tenho consciência de que Deus é o maior bem que o meu filho pode ter? Se eu não tenho essa consciência, a educação no aspecto espiritual ela fica prejudicada. Porque, de fato, a educação para o relacionamento com Deus vai ficando de lado, né? Então a gente foca no projeto educativo que meu filho tenha tais habilidades, tais competências, tais coisas, para que ele consiga outras coisas e Deus fica de lado. E isso, infelizmente, na nossa sociedade é algo muito, muito, muito comum, né? Deus não só está de lado, como foi deixado para trás e esquecido quase permanentemente. Então, essa consciência de que Deus é o sumo bem do meu filho, ela é muito importante. Tá? E esse seria o argumento a partir de Deus, ou seja, por que educamos no aspecto espiritual? Porque Deus é o sumo bem de qualquer pessoa. A gente precisa pensar, né? Eu quero que meu filho conquiste muitos bens deleitáveis na terra, mas eu quero que ele perca o céu. Eu quero que, pior ainda, né? Quer dizer, tão ruim quanto, que ao longo da vida ele passe uma existência longe de Deus. Então aí a importância, a beleza e a maravilha da educação no aspecto espiritual, educação para o relacionamento com Deus. Eu preciso, talvez, antes de preparar meu filho para ganhar o primeiro milhão antes dos 30 anos, eu preciso preparar ele para o relacionamento com Deus. Tá? Claro, existe também um argumento a partir do homem, que é o argumento que vem da antropologia. Quando a gente estuda antropologia, a gente vai estudando os diversos elementos da vida do homem. E tem um elemento na vida do homem que é a única certeza que todos nós temos na vida, que é a morte, né? Então, esquecendo um pouquinho de Deus, a gente tem uma realidade. O homem morre. E a morte, o que traz aos vivos? Angústia. O que existe após a morte? O que vai acontecer comigo? E é muito interessante que essa angústia, ela também provoca uma busca por sentido. Se eu morro, qual é o sentido da minha vida? Há sentido em viver? Há algum sentido para a minha existência? Olha que interessante, também vai dar base para a moral. Há sentido em ser bom? Se a minha vida não tem um sentido, por que faz sentido eu ser bom, fazer bem aos outros, cuidar das pessoas? Então são perguntas inerentes à existência humana que o homem se faz a partir da sua realidade. O que há após a morte? Qual o sentido da minha vida? O que vai acontecer após a morte? A razão para eu ser bom, para eu formar família, para eu colocar filhos no mundo, há razão para isso? Então, antropologicamente, essa é uma pergunta com que todos os homens vão se deparar. Não tem jeito de não se deparar com essa pergunta. E aí a gente pensa, bom, eu quero que os meus filhos estejam preparados para responder essa pergunta. Eu quero que os meus filhos estejam preparados para lidar com essas situações de uma forma saudável. Eu quero que meus filhos estejam preparados para enfrentar a vida e também enfrentar a morte, que faz parte da vida, porque eles terão que enfrentar não só a própria morte, mas também a morte daqueles que eles amam. E também, se Deus quiser, a morte dos pais, porque eu acho que não há nada mais horrível do que um filho partir antes do pai. Né? O próprio Tolkien falava isso, né? Que era a completa inversão da ordem do universo, um filho partir
antes de um pai. Então, há que pensar, quero que meu filho esteja preparado para tudo isso? Como ministro da Eucaristia, eu já fiz muitas exéquias em cemitérios quando os párocos não têm condições de ir. E é muito interessante quando a gente chega num velório e a gente vê como uma família religiosa está lidando com a morte e como uma família sem religião lida com a morte. Quando a gente chega ao velório de uma pessoa que está em cujo redor está uma família religiosa, a gente vê esperança. A gente vê que as pessoas conhecem uma resposta. A gente vê que as pessoas conhecem um sentido. E levam aquela realidade da morte de uma determinada forma, uma forma saudável, né? Com muita saudade, com muita dor, mas não com muita tristeza. Agora, quando a gente vê uma pessoa falecida, em cujo redor tem uma família que não tem nenhuma fé, é muito impressionante como a gente vê desespero. E aí a gente vê grandes manifestações de desespero, né? Se a pessoa partiu, o que vai ser da minha vida? É uma relação de dependência tão grande da pessoa que ficou com a pessoa que foi, né? Que agora a minha vida não vai ser nada. Agora acabou a minha vida, né? Não tem mais sentido. E aí vem as crises de sentido. Então essas respostas para o homem, né? Sobre a morte, sobre o sentido, elas são muito importantes. E hoje, na sociedade contemporânea, a gente vive uma crise de respostas. E, portanto, a gente vive uma crise de sentido. E, por isso, a gente tem um aumento dos índices de depressão, né? Em psicologia, se faz essa associação muito forte. Existe uma correlação muito forte entre depressão e crise de sentido. A depressão, é claro, uma manifestação corpórea integral, com as suas consequências também físicas. Por isso que é importante o tratamento psicológico e psiquiátrico. Mas está muito relacionado a uma crise de sentido. E não se trata de culpar as pessoas com depressão. Não, por alguma razão, por alguma situação, alguma circunstância, aquela pessoa foi conduzida a uma crise de sentido. E aí vem a depressão. Então, repare, numa sociedade que não tem respostas para questões básicas da existência humana, vem a crise de sentido e muitas doenças da alma, né? Muitas doenças da pessoa como um todo, como, por exemplo, a depressão. Por isso, o argumento a partir do homem é que todas as pessoas precisam de respostas saudáveis e satisfatórias para a questão da morte e do sentido. E é por isso que em psicologia a gente diz: religião é algo muito, muito importante para o ser humano, seja ela qual for. Nossa, Sérgio, mas que coisa que você está dizendo, né? Seja ela qual for, sim, porque todos os homens precisam da resposta para essas perguntas. Nós conhecemos a melhor resposta, aquela que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se uma pessoa não quer ter a resposta, não quer se aproximar da resposta dada por Jesus, é importante que ela se aproxime de alguma, para que ela consiga viver. Porque se ela não se aproxima pelo menos de alguma, ela vai ter muita dificuldade para viver. Então aí nós já entendemos, né? Puxa, eu conheci a resposta de Jesus Cristo e meu filho precisa muito dessa resposta. E está aí o porquê educar no aspecto espiritual. Alguma dúvida até aqui? E bom, os primeiros educadores da dimensão espiritual de uma criança são os párocos das paróquias, certo? Não, só para ver quem está acordado, tá, gente? Com essa chuvinha aí, terça-feira, a gente dormir é fácil, tá? Então, a Constituição Gravissima Educationis, do Vaticano II, ela declara, né? Dado que os pais dão a vida aos filhos, estão gravemente obrigados à educação da prole, e, portanto, eles são os primeiros e principais educadores. A gente tem batido muito nessa tecla na formação. Família pode substituir colégios e outras coisas, mas nada substitui família. Os pais têm o direito irrenunciável do protagonismo da educação dos filhos. Esse dever de educação familiar é de tanta transcendência que, quando falte, dificilmente pode suprir-se. É, pois, obrigação dos pais formar um ambiente familiar animado pelo amor, pela piedade com Deus e os homens, e que favoreça a educação íntegra e social dos filhos. Então recordamos, como os senhores pais são os primeiros educadores, os protagonistas, e isso é imprescindível,
É, portanto, imprescindível que a família cuide da educação, da dimensão transcendental, a educação do aspecto espiritual dos filhos. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Existe um artigo muito interessante que está no site da obra, chamado Uma Pedagogia da Fé na Família, de Michele Dons. Ele foi inicialmente publicado no Boletim Romana, um boletim da prelazia, no ano de 2001, e fala sobre a constituição de uma pedagogia da fé na família a partir de São José Maria Escrivá. É um artigo muito gostoso de ler, né? E a Michele Dons vai colocar alguns elementos muito importantes para essa pedagogia da fé na família. E a gente vai trazer 3 pilares para vocês, né? A educação para a santidade, o primado da graça e as virtudes humanas. A Ana vai falar um pouquinho mais sobre a importância da vivência da fé dos pais. Mas é muito importante a família pensar: eu educo para a santidade? Ou seja, eu sei que Deus é um valor tão grande que eu me empenho em educar meus filhos para o relacionamento com Deus. A santidade precisa ser um valor na família. Ela não pode ser algo secundário, né? Se é muito importante para mim que meu filho consiga o primeiro milhão antes dos 30, a santidade precisa ser algo maior ainda. Qual o valor em casa deve ser maior que a santidade? A resposta é nenhuma. Então, se existem valores maiores que a santidade no meu lar, a gente vai começar a fazer um exercício de precisamos valorizar cada vez mais a santidade. Por quê? As crianças valorizam aquilo que os pais valorizam. Ponto. A criança, especialmente a criança pequena, valoriza aquilo que o pai valoriza. E diante de uma criança, o pai não consegue simular a valorização. A criança... Opa! Acho que acabou a bateria. Obrigado, Ana. A criança, ela sempre detecta o que o adulto valoriza ou não. E ela sempre detecta se o adulto a valoriza ou não. Alguém aqui já teve um filho, uma filha ou uma criança conhecida que é mal em todas as matérias, mas a matéria do professor que ela mais gostava, ela ia bem? Ela se sentiu valorizada, né? E ela sabe o que o adulto valoriza ou não, e elas mudam de comportamento devido a isso, né? Então, com alguns adultos, elas se comportam de um jeito porque elas se sentem valorizadas. E com outros, elas se comportam de outro jeito porque não se sentem valorizadas. Então, a criança precisa ter esse reconhecimento de que os pais valorizam a santidade. Que a santidade ela seja um valor na família. E que ela veja os pais buscando essa santidade. E que ela veja que a relação com Deus na família é um valor que está realmente acima dos outros. E isso é o pilar para a educação na santidade. O valor que os pais dão à vida de fé, né, e a vivência dos pais na fé são o pilar para a educação da santidade. Ufa, que trabalho que tem os pais, né? Não é fácil ser pai, mas é maravilhoso. Uma criança que vê os pais valorizando a santidade, buscando a fé, rezando. E veja, não se trata de perfeição. Uma família é feita de pessoas imperfeitas. Não se trata de buscar a perfeição, se trata de buscar a sensatez. Os pais precisam ser sensatos. Sensatos na busca da sua melhora pessoal, sensatos na busca da fé. Eu estou diante de uma plateia que, por exemplo, vai responder sim para a pergunta que eu vou fazer, né? Só pensem dentro de vocês. Cada um aqui tem alguma virtude ou algum ponto de luta que está lutando no momento para crescer em proximidade de Deus e na fé? Eu estou diante de uma plateia que provavelmente a resposta é sim, né? Mas já estive diante de plateias que a resposta é não. Então, quinta-feira fui dar uma palestra para pais da catequese na paróquia. Pessoas que geralmente não têm uma vivência de fé, mas querem que as crianças façam a primeira comunhão. Eles se surpreendem, né, quando a gente faz essa pergunta. Vocês estão lutando para melhorar em algum ponto? Vocês estão lutando por alguma virtude? Vocês têm um ponto de melhora que vocês estão lutando para se aproximar de Deus? E é muito bonito quando isso existe e a criança sente que se isso existe, aí a santidade é um valor. E essa é a base para a educação da santidade. A vivência
da fé dos pais. Primeiro elemento da educação da vida espiritual. E São José Maria tinha um conceito muito bonito que era chamado o primado da graça. Ou seja, não se trata de forçar a criança com força humana a fazer as coisas, mas contar com a graça. A gente pode educar para a fé, mas a gente não pode viver a fé pelos nossos filhos. E a coisa se complica ainda mais quando a gente tenta obrigá-los a viver a fé. A fé ela é sempre um convite, ela não é uma imposição. Tá? A fé ela é sempre proposta, ela nunca é imposta. É claro, quando a criança é pequena, os pais têm autoridade sobre ela e podem cuidar de que ela faça coisas boas e que não faça coisas ruins. Conforme a criança vai crescendo, ela vai se encaminhando para a vida adulta, né? Os pais, ela vai se distanciando um pouquinho dessa autoridade dos pais. Mas é importante que nesse percurso seja sempre colocada a fé como um convite, não como uma imposição, mostrando-se a beleza e não o perigo, né? Mãe, por que eu preciso ir para a missa? Porque senão você vai queimar no fogo do inferno, né? Essa não é uma boa resposta, né? Por que a gente precisa ir na missa? Olha, tem uma pessoa muito especial que está contando muito com a sua presença na missa. Ele te espera a semana inteira para sua presença, para ter você por perto, né? E muito importante, pais, a gente falou que a criança ela valoriza o que os pais valorizam. E o que o adolescente valoriza? O adolescente valoriza aquilo que as pessoas que estão próximas dele valorizam. Portanto, para educar adolescentes na fé, há que ter proximidade de pai e mãe. Que se pai e mãe não são próximos, eles não fazem parte do círculo das pessoas que o adolescente vai olhar para valorizar. Então, a importância da proximidade de pai e mãe na vida do adolescente. E São José Maria falava, há que contar com a graça. E qual é a principal fonte de graça que nós temos na nossa vida no dia a dia? Eu perdi. Eucaristia e os sacramentos. Quem conhece melhor a vida de São José Maria, percebe a valorização que ele dava para os sacramentos. É impressionante, né? Então, por quê? Por causa do primado da graça, né? Se eu quero educar para o aspecto espiritual, eu preciso cuidar que o meu filho esteja próximo dos sacramentos. Bom, anterior a isso, que eu esteja próximo dos sacramentos. Então, São José Maria falava para as famílias valorizarem muito os sacramentos, valorizar muito o batismo, valorizar muito a Eucaristia frequente, a confissão frequente, que a criança tivesse essa amizade com os sacramentos. A gente sempre faz uma pergunta assim para os pais, né? O aniversário de batismo, ele é celebrado em casa? Se o aniversário de... Que bom! É claro, eu estou diante de uma plateia diferenciada, né? Mas quando a gente fala isso para outras plateias, eles surpreendem. O aniversário de batismo é celebrado em casa? Nossa, mas nem sei quando meu filho foi batizado. Recupera! Celebra o aniversário de batismo. Celebra o santo do dia de aniversário. Se o aniversário de batismo ele é celebrado em casa, a criança vai falar, nossa, meu batismo é algo tão importante quanto o meu aniversário. Então, são expedientes que os pais podem ter, que são a valorização do sacramento. Aniversário de primeira comunhão, gente. Né? Quem tem filhos mais velhos já fez primeira comunhão. Aniversário de primeira comunhão, aniversário de crisma. É muito bonito que na prelazia do Opus Dei celebra-se muito isso, inclusive de São José Maria Escrivá. Né? Primeira comunhão de São José Maria Escrivá, confirmação de São José Maria Escrivá, justamente por esse carinho tão grande que São José Maria dava para os sacramentos como fonte da graça, para que haja esse primado da graça. Tá? E na perspectiva de São José Maria, tinha um terceiro elemento para a educação da vida espiritual, que são as virtudes humanas. Esse sim é um tema absurdamente esquecido pela sociedade contemporânea. Se a gente sai na rua e pergunta para alguém, diga-nos 3 virtudes humanas, não vão conseguir. Né? E elas são muito importantes para a educação da pessoa como um todo, especialmente para a educação da vontade. A virtude é o ápice do exercício da vontade. E Sérgio, por que é necessário ter uma vontade forte para o relacionamento com Deus? Porque a vontade ela é o motor principal do amor. O amor verdadeiro ele é um ato de vontade. Ele é um ato de querer. Se uma criança não tem a vontade exercitada, ela não vai conseguir viver amor pleno. E se ela não consegue viver amor pleno, ela não vai amar pessoas e não vai amar a Deus.
né? Por que a gente vai à academia? Para exercitar o corpo. Por que a gente exercita o corpo? Para ser fisiculturista? Não, para ser saudável. Isso é santo, né? Então, a academia é uma ferramenta, por exemplo, é uma ferramenta importante para o cuidado do corpo. As virtudes são uma ferramenta importantíssima para o cuidado da vontade, para que a pessoa tenha essa musculatura forte na vontade para conseguir amar a Deus. Porque o amor, em seus níveis mais elevados, exige sacrifício. Pessoas casadas, pessoas que se entregaram a uma vocação, sabem disso. O amor exige sacrifício. E o amor a Deus também vai exigir sacrifícios, porque a nossa transformação para o relacionamento com Deus exige sacrifícios. Nós vamos lutar contra a nossa natureza decaída por causa do pecado original. E essa luta contra a natureza decaída por causa do pecado original exige sacrifícios. Isso é necessário para a aproximação com Deus. E por isso, a educação das virtudes é tão importante, né? É uma pergunta muito interessante. Eu montei com meu marido, com minha esposa, um plano de educação das virtudes dos meus filhos. Em quais virtudes meus filhos estão nesse momento sendo exercitados em casa? Né? Qual a virtude que a gente está cuidando deles nesse momento? Há que ter um plano de virtudes? Sim, porque se a gente não tem objetivo, qualquer lugar vale para a gente chegar. E aí as crianças ficam à deriva. Né? Então, o plano de virtudes é um componente importantíssimo do plano de educação dos filhos. E quem tiver alguma dúvida, tem aquele livro que eu adoro, A Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação, do David Sacks, também publicado pela Quadrante. Na introdução, tem um plano de virtudes maravilhoso das crianças, desde pequenininhas até completarem 18 anos. E lá ele lista e diz como educar as virtudes que é bom que as crianças exercitem durante o seu crescimento, durante a sua formação. É uma realidade maravilhosa. Com esses 3 elementos, nós vamos constituindo a pedagogia da fé na família. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Uma colocação? Não? Então agora eu vou passar para a Ana contar a experiência dela na Ásia. Eu passei 9 anos, como eu falei, né, no Sri Lanka, e por que eu achei interessante trazer essa experiência para nós? Eu reconheço que um dos desafios mais importantes na educação da fé, em especial para os filhos, às vezes a falta de exemplo. Quem nós não temos, as pessoas próximas às vezes não vivenciam a fé, existem pessoas que pensam de forma diferente a nós. Então eu queria contar para vocês, aqui vocês têm várias imagens, né? Aqui, por exemplo, esse daqui, o Sri Lanka é budista, 70% da população é budista. Depois vocês têm os hindus, que são 13%, 17%. Você tem os muçulmanos, que são 6%, e os cristãos somos 6% também. Ou seja, a gente é bem minoria, né, nesse país. Mas o que foi muito interessante, que eu fui descobrindo assim com as pessoas lá na Ásia, é justamente o que o Sérgio comentava, de ver a dimensão humana e ver a necessidade que eles têm de Deus. Isso é inegável, assim, são pessoas que se abrem muito à transcendência. Por que tantas religiões? Porque eles precisam de Deus, e o budismo não traz um Deus, por exemplo. Então, num templo budista, logo ao lado você vai encontrar um Deus hindu, porque eles estão precisando de um Deus. Eles querem alguém que dê alguma resposta, como o Sérgio mesmo falou, né? Então, aí eu achei que valia a pena a gente trazer algumas reflexões. Trouxe aqui para vocês o Papa Francisco, que eu vivenciei, né, no Sri Lanka. O Papa Francisco foi lá em 2017, canonizou o primeiro santo. Gente, foi uma experiência única. Você não tem uma noção, budistas indo na canonização como se eles fossem católicos, né? Falei, nossa, olha que incrível. Aqui tem uma imagem deles se encontrando com todos os representantes, né, de todas as religiões. Foi um momento muito único, em especial porque em países onde existe maioria de outras religiões, muitas vezes eles entram em conflito. Então, a cada ano, muçulmanos e budistas podiam, às vezes, se encontrar em algum conflito. E o governo, além do mais, é ditatorial, um pouco, né? Eles exercem muito o controle das redes sociais. Então, quando acontece um evento desse, eles cancelam. Você não tem mais WhatsApp, você não usa Instagram. Então, são momentos difíceis, né? E para chamar todos para conversar, só um papa, né, gente? Aí deu um orgulho santo, assim, você fala, nossa, o papa convocou todos, né?
E depois aqui eu vou contar uma experiência que passou, que nós, na Páscoa de 2019, houveram bombardeios nas igrejas, né, católicas, durante a celebração da Páscoa. Então, justamente foi um ataque do ISIS, em português, como Estado Islâmico. do Estado Islâmico, e chegaram a falecer várias pessoas, né? E esse marcou bastante. Mas são umas imagens aqui. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque uma das coisas que as pessoas, quando elas não têm Deus, elas não têm, é a ideia da paternidade. E para nós, quando a gente pensa na Santíssima Trindade, todas as nossas orações na missa, não sei se vocês já repararam, são dirigidas a Deus Pai. E uma das necessidades grandes das pessoas era reconhecer e encontrar um pai. Então eu vou contar uma história de uma amiga que ela era budista, e ela falou assim: Ana, eu busquei muitas religiões, mas eu queria uma religião onde eu pudesse falar com Deus e Deus fosse meu pai. Então tem um aspecto que é muito importante, que está presente na educação, que vocês já fazem com os filhos, né? Como que eu vou educar na fé? Nossa, sendo esse exemplo de pai e mãe, estando próximos, como o Sérgio falou. A proximidade da figura do pai e da mãe já diz muito sobre como é a misericórdia divina. Vocês já pararam para pensar quando a criança apronta aquela arte, te olhou assim com cara de vamos ver a reação dela, né? Vamos ver a reação dele. Às vezes até coloca a mão assim atrás porque sabe que vai levar um castiguinho, né? Mas é isso, depois tem aquele sorriso, tem aquele abraço, filho, mamãe e papai estão aqui. Essa ideia da paternidade é única, e só com isso, se vocês pararem para pensar, vocês já estão educando os filhos a viverem melhor até a missa. Porque quando você vai falar assim, Deus Pai Todo-Poderoso, nossa, eu sei como é um pai, eu sei o meu pai, conheço a minha mãe, eu entendo o que é ser filho. Então, esse já é um primeiro passo, né? Depois, os filhos aprendem muito da piedade dos pais. Eu cheguei no Sri Lanka e a primeira imagem que me ficou gravada numa missa é que eu estava acostumada a ir na missa e você vê velhinhas, concordam? 6 da manhã, todas as velhinhas lá na igreja. Gente, tinha um montão de homens e mulheres vestidos para o trabalho. Aí eu olhei e falei, gente, mas estava lotada a igreja, era segunda-feira às 6 da manhã, calcula, quem acorda às 6 da manhã para ir para a missa? E eles estavam lá presentes, né? Então, esse tema da piedade era muito bonito. E uma das coisas que eles faziam, que era muito interessante para eles são meio brasileiros, né? Na devoção deles. Sabe quando a gente precisa tocar? Tipo, você sabe que está lá a imagem do santo, mas assim, faz mais sentido quando você dá uma reladinha, né? E eles lá eram assim, chegavam na frente do Sagrado Coração, tocavam o Sagrado Coração, tocavam o coração deles, e eu falava, uau, que bonito, eu acho que eu nunca fiz essa oração. Quero que o teu coração seja igual ao meu. Aí eu falei, uau! E para eles natural, né? Chegava lá, tocava 3 vezes até, né? Para ser bem igual, né, Jesus? Nesse nível. Então, esse aspecto de devoção, né? Ele tinha um aspecto viril, forte. Para vocês terem ideia, diante do Santíssimo Sacramento, a gente normalmente faz como reverência, a gente aprendeu alguns a fazer a genuflexão, né? Que a gente vai com a perna direita até o chão e sobe. Na Ásia, eles fazem uma reverência assim, só que no Sri Lanka, se você for, eles se ajoelham quase como se eles fossem fazer uma reverência igual aos muçulmanos. Então, eles ajoelham os dois e vão até o chão, né? Como dizendo, aqui eu estou reconhecendo, o meu Deus está aqui. Então, é muito bonito e os aspectos de devoção que vocês já vivem em casa. Vamos concordar que todo mundo aqui tem tradições muito bonitas. Se eu começar a recitar Santo Anjo do Senhor, essa plateia responde, né? Aí, de repente, se eu começar, né, Alma de Cristo, então, existem tradições que vocês já vivem em casa, de fazer o sinal da cruz, antes de começar as refeições, às vezes no final. Esses elementos que parecem muito simples marcam muito. E às vezes pode falar, mas tá bom, mãe, né? Me lembro meu irmãozinho, minha mãe falando, Felipe, reza, vamos rezar vamos abençoar a comida. Né? Valeu Deus, né? Foi só o símbolo dele, assim, não quis dar quase rezar. Minha mãe, não, Felipe, vai, inteiro, de novo, vai. Então aí começamos, abençoai no Senhor nós e os alimentos, e por aí rezamos, né? Essas tradições ficam, e posso contar um pouco porque tenho experiência na minha própria família de gente que não é católica. A oração das refeições, todo mundo faz, até o ateu da família vai fazer. Então tem esse aspecto de devoção, você fala, nossa, é pequeno e é simples, mas ele é muito significativo.
Volto a falar, né, do aspecto da paternidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui estou de novo relembrando que eu sou filho, né? Depois tem uma questão que é muito importante, que é a figura dos pais, pai e mãe, mas do pai eu gosto de reforçar, sim, até fico muito feliz com todos os pais aqui presentes, mas em especial a figura do pai e a forma do amor. Eu convidei, meus pais foram me visitar uma vez e minha mãe é professora de matemática. E eu falei, mãe, você não quer vir na minha escola? Porque nenhuma professora tem educação, lá eles têm ensino somente até o secundário, né? Eles não têm educação universitária. Você não quer dar uma aula de como dar aula de matemática? Então minha mãe falou, então eu posso dar, né? Só que eu não sei falar inglês, então eu falo em português e você traduz. Falei, beleza. E meu pai foi e passava os slides, né? Então minha mãe dando a aula, meu pai passando slide. Aí de repente eu terminei toda a aula com as minhas amigas, falei, e aí gente, o que vocês acharam? Nossa, Ana, seus pais se amam. Aí eu falei, gente do céu, vocês tinham que aprender matemática. Elas ficaram reparando e quando minha mãe e meu pai se olhavam, enquanto ela tinha que ele passava os slides e ela explicando, assim. Aí o pai, já pode, agora, de novo? E você fala assim, nossa, por quê? Porque a realidade é que lá, a maioria quase todas as pessoas tinham pais separados. Então essa figura da paternidade, do amor, às vezes, sabe aquele momento que pode que vocês nem estejam tão bem enquanto casal, pode ter tido algum argumento, alguma coisa que, hoje está difícil de dar aquele sorriso, de dar, bem-vindo, que bom, né? Dá, às vezes, aqueles momentos, mas aquele esforço conta muito para que depois uma criança olhe e fale assim, eu sei que tem alguém que me ama, e não me ama só quando ele está bem ou está... Não, me ama todo o tempo, todo o tempo. Então essa ideia, né, da figura do pai e o sentido do amor é imprescindível. Eu amo incondicionalmente. Você, quando você faz algo bom, te amo quando você faz algo ruim também. Porque aí, às vezes, a criança pode crescer, e isso acontecia muito no Sri Lanka. Eles eram muito formais, ou seja, uma criança não podia sair da linha. Se ela fizesse alguma coisa errada ou levasse uma suspensão, era a morte. Então, muitas das crianças escondiam coisas dos pais, né? Por quê? Porque se a criança fizesse algo mal, às vezes os pais deixavam, ou o pai não falava com ela durante uma semana, ou às vezes ela tinha algum castigo bem severo, às vezes, né? E você fala assim, mas o que eles estavam querendo ensinar, né? Que aquele fato é errado? Tudo bem, existem outras formas, mas fica com a pessoa próxima. A figura da proximidade do pai e da mãe falava muito mais a respeito do porquê eu tenho que ser bom do que a regra. A regra dizia, se você assim você é mau, você é feio, ruim. E posso dizer para vocês, vivenciei experiências de suicídio estudantil no Sri Lanka. Muito disso era por medo aos pais. E você fala, não, gente, a gente tem que muito reforçar essa ideia, né? A figura do pai e esse sentido do amor. E por que eu volto a trazer a ideia do rigorismo? Porque às vezes é muito capaz de uma criança se comportar de acordo com o que ela acha que ela tem que se comportar e, no fundo, por dentro, ela não acredita naqueles valores. E às vezes a gente acaba tolhendo, não, porque não pode errar, porque não pode errar. Não, a gente vai ter que trabalhar o erro. Mas como que eu faço isso de forma que a criança entenda que aquilo não a fez bem? Aquilo não a ajudou? Porque se eu trabalho só no rigorismo, todo mundo, gente, missa aos domingos. Chega uma hora na adolescência, né, Sérgio, que as crianças questionam os adolescentes. Mas por que na missa? Não tô afim. Não, vão vocês. Eu já consigo ficar em casa. Você já não me deixa em casa sozinho? Eu posso ficar em casa sozinho. Aí você fala, mas de onde saiu essa criatura? Bom, saiu porque às vezes houve uma dissociação de amor, que é normal, gente, também. Essas coisas acontecem. Acho que alguns aqui poderíamos contar histórias de momentos que a gente foi bem revoltos, né? Bem rebelde, a gente não quis viver a fé do jeito que a gente quer educar os filhos, né? Então, mas acontece que o rigorismo muitas vezes pode levar a uma duplicidade. E essa duplicidade não é saudável. É uma duplicidade que mais para frente pode gerar uma rebeldia, uma falta de carinho por Deus. E não é isso que nós queremos. Por isso vem a proximidade imensa com os pais. Que as crianças possam falar. Que de repente ela fale assim, não estou afim de ir na missa. E aí? Como que continua essa conversa? Se eu tenho a proximidade, a conversa continua, né? Se eu não tenho proximidade, acabou ali a conversa. Então, para a gente manter, né? Outra coisa, isso daqui só para vocês verem a imagem de uma das igrejas, né? Como ficou depois do bombardeio.
foi numa zona, foi acho que no lugar onde faleceu mais pessoas, foram 6 bombas. Uma das outras coisas que eu aprendi, que todos nós vivenciamos, mas que é muito importante, é descobrir o sentido da cruz. Da cruz, do sofrimento, da dor, da morte. O Sérgio falava, né, do aspecto filosófico, como a morte interpela, né, a minha consciência. Aqui entra um tema muito profundo de curar feridas. E aí o Sérgio falou bem, eu cutuco vocês, né, gente? Porque a gente tem ferida. Tem momentos que a gente também tem uma certa desconfiança de Deus. A gente tem lá na nossa memória alguma coisa que doeu bastante, só que a gente não digeriu ainda com Deus. Ou um medo. Nossa, tenho medo de que isso, né? O Sérgio falou, vamos educar para a santidade. Tenho medo de chegar no céu e meus filhos não estarem lá. Você falou com Deus disso? Nossa, porque seria ideal. A gente precisa curar todas as nossas feridas. Alguns de vocês podem ter algumas experiências de fracassos financeiros no passado, né? Ou dificuldades financeiras quando fomos crescendo, né? Não, então eu quero tudo menos que falte algo para os meus filhos. Você já falou com isso? Você fala sobre isso com Deus, né? Puxa, Deus, eu tenho tanto medo de que quando a gente tiver alguma dificuldade, eu não sei se eu vou conseguir lidar bem. Então a gente tem que trabalhar a nossa própria desconfiança de Deus. Será que eu também estou convencida de que tudo o que acontece na minha vida, bom ou ruim, vai vir por um motivo maior? Para algo que vai me fazer mais santo, vai me fazer melhor, vai me aproximar mais de Deus? É louco isso, gente. É muito louco. Especialmente quando você vive uma cena dessas daqui, a pergunta grande é, cadê Deus? Onde ele estava? Foram igrejas, foram mais de 300 pessoas que morreram na Páscoa, por uma coisa que hoje em dia a gente sabe foi uma artimanha política, além do mais. Então, a gente tem que começar a buscar as nossas próprias respostas e não parar. Não é às vezes uma oração que eu falei, Deus já me deu a paz da alma. Não, gente, a gente sabe que Deus não deu a paz da alma, a gente sabe que Ele precisa às vezes, né? A gente precisa buscar essa resposta espiritual madura diante do mal e do sofrimento. Da perda de alguém, a gente sabe quanto dói, né? Perdi minha avó, eu morava no Sri Lanka, eu não tive no funeral. E a gente tá gravado aqui, meus irmãos vão saber que eu era a favorita, né? Da minha avó. Que conste, brincadeira, mas era isso, eu passei longe, né? Puxa, como dói às vezes não poder passar pelo luto. Mas a gente tem que voltar, tem que conversar com Deus, tem que entender por que isso fez bem. Para algo fez bem na minha alma, eu tá longe, né? Da minha avó. E a gente vai ter que se perguntar também. E pensar que com os nossos filhos tem momentos únicos que a gente ajuda eles a de alguma forma, encontrar o sentido da cruz também. Sabe quando os filhos estão com dor de cabeça? Você já deu remédio, mas vai demorar para passar. Aí dá vontade de falar assim, não filho, fica tranquilo. Sabe assim, falar, filho, eu sei quanto está doendo, a mamãe e o papai estão aqui do seu lado, a gente está apoiando você, agora a gente vai ter que passar por essa dorzinha. Sabe quando mais pra frente eles têm dificuldade na amizade? Ai mãe, ninguém gosta de mim, ai mãe, eu não sei, tô me sentindo meio excluída, ai pai, não sei. E de repente a gente vai lá e a gente acolhe e fala, olha filho, eu também não entendo às vezes o porquê disso, mas vamos tentar pensar que coisa positiva Deus está querendo atrás disso? Vamos tentar buscar algo juntos? Eu tô com você. Calcula Nossa Senhora, gente, é que assim, ela foi uma vocação meio única, né? Totalmente única. Quando Cristo estava na cruz, bastaria ela virar e falar assim, ai filho, meu coração não aguenta mais, está sofrendo demais, desce daí. Ele desceria, gente, ele desceria, não tem nenhuma dúvida. Se ele adianta e transforma vinho nas bodas de Caná, ele não vai descer da cruz por ela? Só que, claro, qual que foi a vocação de Nossa Senhora? Olhar para a cruz e falar, filho, o pai quer que você esteja aí, então eu te apoio, eu estou na cruz com você. Você está fisicamente, eu estou espiritualmente, mas a gente está junto nessa. Eu não te largo. A gente vai até o final. Gente, é duro isso. Especialmente quando de repente vem uma dor, um câncer, uma morte. Então, esse aspecto de encontrar a resposta espiritual madura é muito importante para nós. A gente tem que chegar nisso, né? E depois, às vezes, a gente pensa, esse mundo aqui não era perfeito. Para nada perfeito, né? E às vezes, se o mundo tem que ser perfeito para que a gente encontre a Deus, então o nosso Deus é muito pequenininho.
Eu vou ter que aprender a descobrir a Deus na imperfeição, no erro, na dor, né? Naquilo que custa, nas coisas que parecem não ter sentido. Mas é isso, é o meu caminho, buscar. E de fato, acho que a grande missão que a gente acaba tendo é ajudar os filhos a encontrar a cruz, porque a cruz vai chegar para todos nós. O Sérgio já comentou, né, a respeito da morte. Provavelmente, se Deus quiser, a gente parte antes dos filhos. Mas eles também vão. Eu tenho que prepará-los para esse momento. Para que seja um momento que não vire rebeldia. Para que seja um momento que eles falem, nossa, estou com Deus. Eu sei que minha mãe e meu pai estão no céu agora e eu estou mais unido a eles do que sempre. Depois tem a ideia do perdão. Esse daqui foi um encontro que aconteceu logo em seguida, depois das bombas. O governo tinha saído do país, né? Os dois, presidente e primeiro-ministro, estavam ausentes. Quem tomou praticamente a liderança moral do país foi o cardeal, esse daqui, Malcolm Brundy. E todo mundo, todas as religiões se uniram justamente para trazer a paz, né? Para acalmar os conflitos e tal. Perfeito, mas gente, não era um momento fácil. Era um momento que todo mundo tinha vontade da... Bom, a gente fecharam as igrejas. 3 semanas sem abrir nenhuma igreja. Cada vez iam encontrando mais bombas assim no país, né? A gente ficou de toque de recolher uma semana inteira. Foi duro, né? O perdão, ele não vem no momento fácil. Ele vem no momento difícil. E por isso que a gente tem que treinar o perdão no momento fácil, né? Ai, desculpa, não queria ter feito isso, né? Ou de repente vai lá e fala, puxa, desculpa da forma como eu te falei, eu sei que eu estava meio acalorada na hora. O perdão entre vocês, né? Entre casal, o perdão pai e filho, o perdão tio, sobrinho. Outro dia eu estava bem atarefada, fui lá encontrar com a minha tia, que é minha madrinha, e eu falei tão apressada com ela que eu nem dei um tchau direito, né? Depois manda lá a mensagem, ai tia, desculpa, saí tão correndo que eu nem te dei um tchau, né, direito. É isso, a gente treina também os desculpas nos momentos fáceis, porque vai chegar uma hora que no momento de dor o perdão custa, né? Vai ser difícil. E aí chegou um momento que o Estado Islâmico colocou essas bombas, né, lá nas igrejas, e obviamente eles são muçulmanos. Qual que era a ideia? Poderia parecer que os católicos iam responder aos muçulmanos. Os muçulmanos ficaram com medo de uma retaliação. E nessa hora foi quando foi muito bonito, todo mundo descobriu a miséria do outro, né? Todo mundo falou, pô, peraí, vocês também estão com medo? Como assim? E aí você descobre que no fundo aquilo é um atentado terrorista, não é guerra de religião. As pessoas, os muçulmanos tinham os mesmos medos, dores que a gente também. Então às vezes no momento do perdão é quando eu tenho que olhar para o outro e ver a miséria dele também. E foi muito bonito, para vocês terem ideia, não aconteceu isso, né? Mas os muçulmanos ofereceram as mesquitas. Falaram, vocês querem celebrar a missa? A gente oferece a nossa mesquita, pode vir. Então, nossa, foi uma coisa assim incrível. Eu nunca tinha vivenciado algo parecido, né? Depois aceitar o perdão como algo totalmente, perdoar totalmente, né? Como um novo recomeçar. E esse daqui, eu falei que a gente ia conversar com Deus, né? Esse daqui tem muita conversa com Deus que a gente entra aqui, né? Porque, claro, um novo recomeçar é difícil. Eu não sei se eu estou muito afim de recomeçar. Se acabou de me machucar, eu não quero voltar a conversar de novo, né? Então, às vezes, a gente fica com aquela reticência normal, a gente precisa também passar do tempo, né? Um tempo para falar assim, eu preciso me acalmar. Mas será que eu começo depois com um novo recomeçar? Vou tentar de novo. E, claro, aqui entra a parte da vida sacramental. Se eu vivo a experiência do perdão, e alguns de nós talvez tenha sido uma experiência radical de perdão de Deus, né? Teve aquela confissão que marcou um antes e um depois da nossa vida. Ou cada confissão é um antes e um depois, né? Mas você fala assim, se eu vivo essa vida sacramental, eu busco uma confissão, eu busco a Eucaristia, é muito mais fácil perdoar. Porque eu já agrandei o meu coração por dentro, né? Que é essa ideia principal que a gente tem na missa. E depois, só para não prolongar tanto, a ideia de que as famílias vivem a fé. Pensar que vocês, no fundo, são focos de luz, assim, espalhados por toda a sociedade, certo? As pessoas se sentem atraídas. Elas buscam famílias que são alegres, felizes. Tem problemas, não sei, tem a pilha de louça, não sei se na casa de vocês desaparece rápido, na minha não.
Fica aquela pilha de louça depois do domingo, e aí a gente fica até se jogando. Você que lava hoje, hein? Aí você tira no palitinho. Quem tem que lavar louça não quer lavar louça. Normal, gente, a família é igual, certo? Todas as famílias são assim. Não importa a gente ter as nossas misérias, né? Os nossos defeitos e tal. Mas pensar, puxa, eu trago aqui uma coisa que as outras pessoas não têm, que é uma alegria genuína. Então a gente tem que se abrir àquelas pessoas que não compartilham a nossa fé. É muito legal que eu posso dizer, 2 pessoas da minha família não eram nem católicas antes de, assim, né, de casar com as minhas irmãs, né? E você fala assim, que bonito, porque eles se sentiram atraídos por algo que eles não tinham fé. E de repente vai, né, a base de rezar para abençoar os alimentos, de repente então, agora a gente vai à missa, agora a gente vai comemorar o casamento de um primo. Vão sentindo que tem alguma coisa diferente, mas eu quero essa coisa diferente. O que é isso que se tem de tão diferente, que é muito legal? Pensar que, nesse sentido, a gente atrai, todos vocês atraem. Todo mundo olha para vocês e fala, queria ser como eles. Queria que a minha família fosse igual a deles. Brigam, as crianças estão lá se pegando, daqui a pouco vão lá, pedem desculpa, né? Então é isso, é essa dinâmica normal. E tem um aspecto que é a naturalidade da vivência da fé. Esse daqui eu trouxe para vocês verem. A gente escalou o pico mais alto do Sri Lanka. Aí eu queria só contar para vocês. Muçulmana, budista, 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 muçulmana e muçulmana. Eu não subi com nenhuma católica, né? Era muito difícil ter amigos católicos. Muito. Se nós éramos 6%, né, da população, grande parte das amizades que eu tinha ao redor não eram católicas, né? Então, claro, à medida que você vai vendo com naturalidade, eles notam que tem algo diferente. Essa minha amiga aqui, muçulmana, teve um dia que ela estava super brava, ela tinha feito algo errado e ela estava muito, muito brava, brigou com a professora que era a colega dela. Aí eu fui falar e falei, mas olha, por que você não pede desculpa? Ela falou, né, que desculpa, pedir perdão na minha religião é uma debilidade. Aí eu falei, mas você não sabe, eu para Deus eu peço várias vezes. Por sinal, tem uma coisa chamada confissão. E cada vez que eu vou, eu falo todas as coisas que eu fiz de errado, eu sei que Deus me perdoa. Aí ela, você não sabe que sorte que você tem. Aí eu falei, eu sei. Aí cada vez que alguém brigava, ela falava, vai lá pedir para a Ana te falar da confissão. Assim, ela falou, jamais teria, gente, continua muçulmana até hoje. Não é que ela mudou de religião, mas dava uma inveja louca porque eu tinha confissão. Para ir ela não, né? E ela falou, poxa, eu queria ter isso que você tem. Depois tem essa ideia, né, de defender a fé sem levantar a voz. Muitas vezes a forma mais sutil, a forma mais poderosa de comunicar é quando a gente fala menos. Deixa eles verem. É legal, vive com naturalidade. O exemplo fala muito, né? E ajuda pra caramba. Depois essa ideia, né? Unir forças para defender a verdade. Então, eu me lembro uma vez que a gente estava falando sobre aborto. E de repente você fala assim, nossa, mas eu tô aqui tentando defender o aborto. O que eu olhei? Vi que a minha amiga, que era budista, também ela defende a vida. Falei, então vamos lá. Você e eu, vamos conversar um pouquinho? Que argumentos você tem para defender a vida? Aí de repente estávamos eu e ela budista e eu católica, juntas para defender a vida. E foi uma coisa muito legal. A gente começou a perceber o quanto nos aproximava. Essa minha amiga que é ateia, né? Virou uma vez e falou assim, gente, é que assim, se algum dia tiver uma parada gay, a Ana vai estar de um lado e eu vou estar do outro. Como dizendo, ela contra e eu a favor, né? Falei, ai, que interessante. É a impressão dela, né? Aí a gente foi conversando e a gente descobriu que tinha pontos que a gente concordava. Por exemplo, ela falou assim, eu acho que muitas vezes os casais homoafetivos não querem toda essa propaganda que fazem sobre eles. Falei, sabe que eu também acho? E aí foi um ponto de união que de repente gerou uma conversa que você fala, nossa, mas de onde que eu tirei essa conversa com ela? Buscar esses pontos de união para defender a verdade. As pessoas que às vezes convivem com a gente podem pensar diferente, mas tem algo que elas pensam que é igual, gente. Nem que seja o time de futebol, já vira ponto de união. Né? E depois essa ideia, né, de aprender a rezar e conversar com Deus. Isso daí é uma coisa assim única, né? Que de fato, quando a gente faz isso em família, atrai. Não tem mais, é isso. Começa, às vezes não necessariamente são só orações vocais, né? Eu me lembro que teve uma amiga que eu cheguei na casa dela e aí a filhinha dela pegou um livrinho
E começou a ler. Eu falei, ai, que legal, o que você está fazendo? Você está lendo? Ela, não, estou rezando, igual a mamãe. Falei, nossa, tipo, pequenininha já está aprendendo que a mãe senta, abre um livrinho e reza, né? Então é isso, aprender a rezar vai vir muitas vezes desse exemplo, né? De ver os pais rezando. Bom, gente, eu deixo agora com o Sérgio. Eu agradeço pra caramba aqui o tempo de vocês para compartilhar essa experiência, mas espero que ela tenha sido útil, assim, para pensar pontos em comum, assim, para esse crescimento e educação da fé. Obrigado. Bom, para a gente finalizar, a gente pensou em trazer um tema muito importante para os pais e um pouco desconhecido, que é a formação da consciência durante esse itinerário da educação do aspecto espiritual. A consciência é uma coisa difícil de definir. Se alguma criança perguntasse para nós o que é a consciência, como nós responderíamos? De repente tem alguém aqui especialista em ética e moral, e vai saber sem nenhuma dificuldade. Né? Mas quando eu estudei ética e moral, eu tinha um pouco de dificuldade nessas matérias. Né? O que é a consciência? E o Papa Bento XVI, agora, essa citação eu nunca lembro, eu acho que é na Veritatis Splendor, que está em nome de João Paulo II, mas todos os padres acham que foi escrita por Bento XVI. Tem um resumo muito interessante que é assim: a consciência é a voz de Deus na alma. Então, a alma humana, ela tem um lugarzinho muito especial, ela tem um elemento, um componente muito especial, que é a consciência, que se pode pensar que é a voz de Deus na alma humana, falando, foge do mal e procura o bem, foge do mal e procura o bem, e assim vai. Né? Então, essa voz de Deus vai falando, olha, isso aqui é mal, foge disso, isso aqui é bem, procure isso. Essa é a consciência. E isso em nossos filhos precisa ser muito bem educado, porque eles precisam saber ter força, né, ter intimidade com essa ação de fugir do mal e buscar o bem. Tá? Por isso a importância da formação da consciência. Quem quiser, no site do Padre Francisco Faus, que é padrefaus.org, se a gente escreve ali na busca formação da consciência, tem 3 meditações sobre a formação da consciência, né? Mas são meditações, pessoal, que não se dá para uma criança ler, tá? São para os adultos meditarem, mastigarem e depois incorporarem isso na educação do aspecto espiritual dos filhos, tá? E eu trouxe para a gente finalizar alguns componentes importantes, né? Como forma a consciência do meu filho? Olha que bonito que o Padre Fausto começa. Lá na meditação 3, ele dá um resumo. Ele começa o resumo dessa forma: com o conhecimento da palavra de Deus, luz para nosso caminho, que deve ser assimilada na fé e na oração. Muito bem. Será que em casa a gente desenvolve o hábito de ler a Bíblia? E será que só ler a Bíblia é suficiente? Dá a Bíblia para uma criança pequena, o que ela vai entender? Quase nada, dependendo da passagem, né? Então existe uma prática muito bonita, que é os pais contarem as histórias da Bíblia para os filhos e explicarem seu significado. Tem um livro que está esgotado, mas que ele é absurdamente bom. Vocês lembram daquele livro, A Bíblia para Todas as Crianças, que a Quadrante publicou há muitos anos atrás? Ele está esgotado, né? Eu brigo com o pessoal, com os meus amigos da Quadrante, para republicar aquele livro. Porque, você já leu, Ana? É muito bom, né? É um resumo muito bem feito de toda a Sagrada Escritura na forma de história, com ilustrações muito nobres, e que os pais podem ir lendo para os filhos pequenos e com tantas histórias da Bíblia. É importante que as crianças conheçam a palavra de Deus, né? É importante que os pequenos conheçam a palavra de Deus através de histórias e que os pais expliquem essas histórias para as crianças. Sérgio, isso significa que um pai precisa ler e conhecer a Bíblia? Bom, se ele quer educar os filhos no aspecto espiritual, a resposta é sim, né? Depois, né, com o exame da nossa consciência, confrontado com Cristo, seu amor, sua cruz. Com os pequenos é um pouquinho mais difícil, mas conforme eles vão crescendo, a gente pode introduzi-los no exame de consciência.
né? Esse exame que a gente faz toda noite, ou cada família com o seu costume, é importante as crianças começarem a pensar, o que eu fiz de bom? É uma reflexão muito rica, né? O que eu fiz de mal? E o que pode ser melhor amanhã ou no próximo período? Se a gente vai exercitando as crianças a refletir sobre isso, elas vão tendo a consciência bem formada. Uma consciência mal formada tem muita dificuldade em refletir sobre isso. Se você pega uma pessoa que nunca cuidou da formação da própria consciência, ou que os pais nunca ajudaram na formação da própria consciência, a hora que pergunta para ela, o que você fez de mal? Eu nada. Não roubei, não matei. Tem uns caras que eu odeio no meu trabalho, né? Esse tipo de coisa. Então, você repara um déficit de formação da consciência. Tá? Olha que bonito também, tomando como guia o ensinamento autorizado da igreja. É importante que os pais tenham uma noção do catecismo para ir explicando para os filhos. O catecismo ele tem 4 partes, né? O que a igreja crê, baseada no credo, né? O que a igreja vive, baseado nos mandamentos, o que a igreja celebra, que é a parte dos sacramentos, e o que a igreja ora, que é a parte da oração. Então, eu preciso saber explicar o credo, preciso saber explicar os mandamentos, eu preciso saber falar dos sacramentos com muita paixão, né? E preciso ensinar a rezar. Nossa, Sérgio, mas você está dando muito trabalho para a gente. Olha, é maravilhoso que um filho possa ter essa formação, né? Se um pai vai ao longo do crescimento do filho explicando o credo, explicando o que nós cremos, o que significa a ressurreição da carne, né? O que significa que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque é muito triste que a criança chega aos 18 anos rezando o credo todo domingo na missa, sem saber cada detalhe, sem saber o que significa. Tá? E, bom, se o pai precisa conhecer, o pai precisa explicar, há que ter uma vivência desse catecismo em casa. Tá? Agora, é claro, puxa Sérgio, mas eu não sou padre, não sou pedagogo, não sou professor de religião, eu tenho muita dificuldade. Contemos com a formação que é dada pela igreja para auxiliar os pais, né? Já procurei uma boa paróquia para botar meu filho na catequese, né? Conto com algum centro da obra para a formação dos pequenos, procuro um clubinho, porque eu fui monitor de clube muitos anos, e a gente sempre preparava o catecismo, e era muito bonitinho, porque nas reuniões que a gente preparava as atividades, o que a gente mais dedicava era o catecismo, né? Então sentavam lá homens, engenheiros, matemáticos e tudo, como é que a gente vai explicar o catecismo para as crianças? Então, há que contar com a esposa de Cristo, a igreja, também para ajudar na formação das crianças. Tá? E a gente também pode formar a consciência deles, ajudando a aprender a acolher o exemplo e o conselho dos outros. Pela relação que eles têm com a internet, eles vão ouvir muitas vezes que eu tenho que fazer o que eu quero e que eu não tenho que ouvir conselho, que eu não tenho que obedecer. É necessário saber explicar que isso é uma atitude anticristã. E que isso leva a pessoa ao distanciamento dos outros, ao distanciamento do plano de Deus, porque tudo que Deus constrói tem uma hierarquia, né? E a hierarquia ela serve não para oprimir, mas para cuidar. Quem está acima da hierarquia cuida, portanto, pai, mãe, professor, são autoridades que cuidam e, portanto, por isso a importância de acolher o exemplo, né, e contar com os conselhos. E nisso também vários conselhos dos sacerdotes, né? Procuro que meu filho frequente a confissão, o atendimento sacerdotal. Aqui no colégio a gente tem a bênção de oferecer atendimento sacerdotal a todas as crianças, né? E os padres, os capelães, têm muito preparo para entender cada idade conforme a sua especificidade. Tá? E claro, invocando a assistência do Espírito Santo. Foi muito bonito isso que a Ana falou. Levamos a Deus na oração as dificuldades que temos, as que vemos que vão chegar, os medos que temos. Não existe nada mais paralisante do que o medo. Portanto, o medo, os nossos medos, os medos dos pais, precisam ser tema de oração, porque senão eles podem paralisar a vida do pai, da família, do filho. Tá? Ficou ruim essa letrinha branca, né? Mas vamos ver se dá para ler. Outra coisa, a luta ascética para avançar nas virtudes.
Obrigado, ficou bem melhor, Wesley, muito obrigado. A luta ascética para avançar nas virtudes. Há que ter um plano de ascese para o meu filho, para ele vencer essa natureza decaída pelo pecado, essas más tendências, né? Hoje, o que ele vai ver na internet? Ele vai ver pessoas que fazem só o que é gostoso, que não acordam cedo, que não trabalham, que não estudam, que ficam aprontando. Gente, isso não é preconceito, isso está aí, isso é realidade, né? Todos nós conhecemos isso. Então, há que ter um plano de luta ascética, né? O que a gente repara, não tanto nessa plateia, mas em outras plateias, é que os pais pensam que ter um plano de ascese para o seu filho é maltratá-lo. Mas não é. É formá-lo para ser bom, né? O objetivo da educação não é que os filhos sejam felizes e fiquem usufruindo de bens deleitáveis. Ah, eu dou o iPhone, eu dou o iPad, ele tem conforto, ele vai para a escola de carro, tal, tudo. São José Maria falava um pouco isso, né, da escassez provocada em forma de ascese. Então, se os filhos vão crescendo, olha, na sexta-feira você vai de ônibus, volta de ônibus, né? Tenho condições de te levar, tenho condições de te levar e te trazer de carro, mas você vai lutar um pouquinho, de uma forma ascética, para você crescer em vida espiritual, né? Eu vou dar meu filho pediu um celular. Vou dar o iPhone 16? Não, por enquanto você vai ter um celular um pouco menor, que também é uma forma de dizer não, né? Então a formação ascética é muito importante para a formação da consciência. É outro pilar, né, da educação para o aspecto espiritual, tá? Então é muito interessante uma coisa que o Padre Francisco Fausto coloca. Não é suficiente conhecer. Existem algumas pessoas que são muito amigas do conhecimento e gostam muito de conhecer, de estudar, têm muita proficiência nisso e acabam transmitindo para os filhos muito conhecimento. Mas São Tomás de Aquino dizia que é indispensável uma espécie de connaturalidade, sintonia experimental entre o homem e o verdadeiro bem, tá? Que ele Camões chamaria de saber de experiência feito, né? Ou seja, o bem só pode ser conhecido quando praticado e saboreado. Então a alma abre-se aos dons do Espírito Santo, que iluminam e aquecem. Isso é muito bonito, gente. Não se trata só de transmitir conhecimento aos nossos filhos, aquela biblioteca cheia, o filho já leu tudo, mas estar com eles e apoiá-los na prática. A gente só vai conhecendo realmente o bem na prática. Muitas experiências da vida a gente só conhece na prática, né? Se alguém perguntasse para nós como é a vida no Sri Lanka, a gente não tem a menor ideia, né? A Ana teve a experiência na prática, a experiência constrói, né? Então a gente precisa não só transmitir conhecimento para a formação da consciência, mas ajudar que os filhos pratiquem. Isso é fácil? Não, em nenhum momento nós estamos falando que isso é fácil. O próprio São José Maria Escrivá falava, é mais fácil fazer do que fazer. E é por isso que muitos pais desistem. Às vezes a gente não consegue apoiar nossos filhos, que eles batalhem, que eles lutem, que eles cresçam, e a gente faz por eles, né? Aí, especialmente na sociedade de hoje, que a gente quer tudo rápido, né? Tudo tem que ser feito para ontem. É muito bonito quando os pais conseguem esperar, sofrer as demoras das crianças, né? Mas continuar apoiando o que eles façam. Não fazer por eles, mas apoiá-los, que eles tenham a experiência do bem. Porque se não se tem a experiência do bem, o puro conhecimento não forma a consciência, tá? Para formar consciência também é importante lutar seriamente contra as justificativas que o orgulho sempre apresentar. Conforme a idade, é importante ir falando para a criança, olha, você está se justificando. Mal é mal, erro é erro, e aí uma coisa maravilhosa que as famílias podem fazer com seus filhos. Não deixar que as crianças se identifiquem com seus erros e não identificar os erros com as crianças. Olha, bater no irmão é mal, você teve uma atitude ruim, mas você é bom. E porque você é bom, porque você é um presente de Deus, porque você tem dons de Deus, você vai entender que o bater no irmão é mal e você vai se esforçar para que isso não volte a acontecer. Né? Não adianta você ficar falando, mas foi ele, mas é que eu estou nervoso, é que eu perdi no tênis. Não, isso são justificativos. O que é mal e você é bom, você é maravilhoso. Essa desidentificação da criança com o mal faz um bem imenso à alma da criança.
e vai formando consciência, né? A gente tende muito a pensar assim, né? A gente olha aquela criança que quebrou tudo, aprontou tudo, riscou a parede. Nossa, como essa criança é o Satanás, né? Pelo amor de Deus, gente, né? É muito importante a gente não identificar a criança com os seus erros e mostrar tudo o que ela tem de bom e quanto o erro é mal, e que ela não se apegue em justificativas, tá? Ensinar a falar a verdade, tá? Tem que lutar contra a falta de sinceridade com quem pode nos orientar. E aí entra um pouco o papel dos pais. Muitos especialistas em educação falam que a criança tem que ser premiada por falar a verdade. E no capítulo da educação da sinceridade, daquele livro que eu citei, do David Sacks, ele vai falar exatamente isso. A criança tem que se sentir, de alguma forma, premiada pela verdade. Né? Já viram pais que falam, fala a verdade, pai, eu quebrei o pote, você vai ficar 15 dias sem celular. Calma, né? Há que refletir. Fez uma coisa errada, temos a punição que é educativa, mas também ele precisa ter um prêmio por falar a verdade. Que ele entenda que ele tem nos pais e nas pessoas que os pais escolhem para a formação deles, pessoas com quem eles podem se abrir sempre, que eles sempre serão acolhidos e nunca identificados com os seus erros. Tá? E também há que contar, e aí temos também que ter a nossa experiência, né, para dar exemplo, contra a vergonha de abrir-nos na confissão. A confissão é um momento maravilhoso de perdão, né? Como a Ana falava, é um momento muito especial que nós temos a graça de ter. E muitas vezes a gente fica com vergonha. A vergonha às vezes brota dessa identificação com o nosso erro. E a gente precisa ir mostrando, você não é seu erro, né? O pai também erra, a mãe também erra, o padre também erra, o professor também erra. E na confissão a gente precisa abrir a alma, como uma janela que a gente abre para arejar um quarto que estava sufocado. E a criança vai aprendendo a ter prazer em superar a vergonha e se abrir na confissão. Tá? Esses são elementos de formação da consciência. Alguma dúvida? Não? Então, só para a gente finalizar, tá? Últimos pontos. Lutar contra a cegueira causada pela tibieza e hábito do pecado. Vocês se lembram que a gente falou da educação para a santidade? Se eu for educar para a santidade, a criança precisa ter clara que pai e mãe valorizam que se evite o pecado até o venial. Né? Se eu sou um contra-exemplo, se eu vou normalizando pequenos pecados, a criança também vai normalizar. Né? Então eu estou no trânsito, passou um cara do meu lado, seu, aquilo. Ah, não, filho, isso pode. Tá? Ó. Cadê o quinto mandamento? Né? Ligou alguém, posso falar com o seu pai? Não, fala que eu estou viajando lá em Itu, que eu vou voltar na semana que vem. Né? Uma pequena mentira. Né? Não, filho, essas pequenas mentiras podem. Né? Eu vou normalizando o pecado venial e isso vai causando um hábito de pecado e o crescimento da tibieza, essa falta de vontade de melhorar. Tá? E aí algumas palavras do padre Francisco Fausto. Não sabes que é cego, né? Diz Cristo ao Tíbio no Apocalipse. A consciência erra, diz também a Gaudium et Spes, quando a consciência se torna quase cega em consequência do hábito do pecado. Então, se eu normalizo os pequenos pecados, ou, perigosamente, os grandes na minha casa, eu vou causando essa deformação de consciência. Tá? E o catecismo desenvolve esse pensamento. O servilismo às paixões, ou seja, essa educação para que meus filhos estejam sempre bem, se sentindo bem, dizendo sim às paixões, né? A pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, que é o orgulho, a falta de conversão ou de caridade podem estar na origem dos desvios dos julgamentos de conduta moral. Tá? Ou seja, os pais podem estar seguros que educar os filhos para serem boas pessoas, ainda que algumas coisas os custem para eles, é muito melhor do que ficar educando simplesmente para que sejam felizes e dando tudo para que eles tenham tudo que nós não tivemos e para que eles ficam só usufruindo de bens deleitáveis. Tá? E dessa forma a gente vai formando uma consciência que a gente chama de consciência delicada. Isso é um conceito de ética. Tá? A consciência bem formada ela vai se tornando delicada. Ela não se torna nem escrupulosa e nem laxa.
Todo mundo tem algum desses 3 tipos de consciência, e é provável que nessa plateia nós tenhamos a maioria com a consciência delicada, a consciência bem formada. A consciência laxa é aquela que acha que nada é pecado. E a consciência escrupulosa é aquela que acha que tudo é pecado. Isso a gente precisa evitar. Nós precisamos evitar ser laxos com os nossos filhos, para não deformar a consciência deles. E nós precisamos evitar ser escrupulosos, né? Tudo é pecado, tudo vai te levar para o inferno, não sai da linha, senão o diabo vai estar do seu lado, te puxando o pé na cama. A gente brinca, dá risada, mas eu já vi uma mãe falar isso para o filho. Então, é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com o escrúpulo, né? Pecados pequenos são pecados pequenos, coisas que não são pecados não são pecado, e coisas que são pecados grandes são pecados grandes. A gente precisa saber a diferença para explicar para as crianças, para que elas formem uma consciência delicada, né? E não caiam nem na consciência laxa e nem no escrúpulo, que faz tanto mal para elas, tá? Lembrando que cada criança pode ter tendência a um tipo de consciência. A gente pode ter filhos com tendência ao escrúpulo e filhos com tendência à consciência laxa. E a gente precisa identificar isso e cuidar, de formar bem a consciência de um e de outro, para que eles usufruam de uma consciência delicada, que isso é vital para a felicidade no crescimento na dimensão espiritual. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, terminamos por aqui. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, que desejamos muito sucesso a todas as famílias na educação da dimensão espiritual dos filhos. Obrigada, hein, Sérgio.